Olá, pessoal. Eu sou o professor de matemática Nilcélio de Mello. E na aula de hoje trataremos sobre trigonometria. E especificamente sobre esse assunto, nós falaremos sobre semelhança de triângulos. Então, vem comigo. A semelhança de triângulos consiste, de modo geral, na proporção entre dois ou mais triângulos. Ou seja, são proporcionais se e somente se atenderem à seguinte condição: todos os seus lados e ângulos internos forem proporcionais aos lados e aos ângulos internos do outro triângulo. Vejamos aqui um exemplo. Temos um triângulo menor de medidas 4 unidades e temos um triângulo maior de medidas 8 unidades. Podemos considerar aqui 4 centímetros, por exemplo, 4 metros. Da mesma forma, podemos considerar 8 centímetros, 8 metros, para melhor entendimento. Para efeito de cálculos, de demonstrações, de explicação, nós precisamos aqui considerar essas unidades iguais. 4 metros, por exemplo, e 8 metros, por exemplo. Então, vemos que existe uma proporcionalidade entre os lados do triângulo menor e os lados do triângulo maior. E essa proporcionalidade, ela é a razão 4 está para 8. Simplificando essa fração, simplificando essa razão, temos meio. Observe ainda que nós temos ainda uma proporcionalidade em relação aos ângulos. Temos aqui desenhado ângulos de 60 graus. Essa informação veio apenas para reforçar o nosso entendimento, reforçar a informação de que esses dois triângulos eles são sim, semelhantes. Podemos observar que não somente este ângulo mede 60 graus, mas todos os ângulos deste triângulo medem 60 graus. Todos os ângulos deste outro triângulo menor também medem 60 graus. Isso porque ambos são triângulos equiláteros. Triângulo equilátero é aquele que tem seus lados de mesma medida e os seus ângulos internos todos medem 60 graus. Então, razão entre dois segmentos é razão entre suas medidas tomadas na mesma unidade. Por isso, nós devemos considerar ou 4 centímetros e 8 centímetros, ou 4 metros e 8 metros, sempre mesma unidade. Então, temos aí o exemplo aqui, dados dois triângulos ABC e a linha B', C', vamos dizer que eles são semelhantes, se e somente se os ângulos correspondentes são congruentes na mesma ordem, ou seja, se os ângulos são iguais e se os lados correspondentes são também na mesma ordem proporcionais. Então, temos aqui os dois triângulos ABC e a linha B', C'. Então, os ângulos correspondentes eles são congruentes. O ângulo A é igual ao ângulo A', o ângulo B é igual ao ângulo B' e o ângulo C é igual ao ângulo C'. E os lados correspondentes também são proporcionais. Pegando a razão entre o lado A', B' pelo lado AB, nós verificamos que é igual ao lado B', C' dividido pelo lado BC, que é igual à razão do lado A', C' dividido pelo lado AC. Isso é o que nós chamamos de K, a constante de proporcionalidade. Então, exemplificando isso aí numericamente, nós percebemos aqui, chamando esse triângulo aqui de ABC, chamando esse aqui de A', B', C', o triângulo maior, nós vemos que a razão de proporcionalidade aqui é 4 está para 8. Se formos pensar ao contrário, a razão do triângulo maior por triângulo menor ficaria 8 sobre 4, 8 sobre 4 e 8 sobre 4, comparando todos os três lados proporcionais. Então, a razão seria igual a 2, nosso K. A razão do menor para o maior igual a meio, 1 sobre 2. A razão do maior sobre o menor, a razão igual a 8 está para 4, que é igual a 2. Então, avançando um pouquinho, falando agora da trigonometria, vemos em nossa tela um triângulo retângulo. Isso quer dizer que um dos seus lados
um de seus, um de seus ângulos internos é reto, mede 90 graus. Os outros ângulos, neste caso aqui, um é o alfa, outro é o beta. E relações trigonométricas muito importantes, que nós precisamos saber, ter isso na ponta da língua, dominar este assunto, são as relações trigonométricas existentes do triângulo retângulo, que admite os casos do seno, cosseno e tangente. Que nomes esquisitos são esses, professor? Então, vejamos as relações do seno, as relações do cosseno e as tangentes. Como fazemos para descobrir isso? O triângulo retângulo, ele tem os seus lados com nomes especiais. Os lados que formam, os segmentos que formam o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. No nosso caso, no nosso desenho, o lado B, o lado C, são catetos. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. Então, aqui neste desenho, o nosso A é a hipotenusa, o B e o C são nossos catetos. E o seno de qualquer ângulo, ele é encontrado dividindo o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de qualquer ângulo é encontrado dividindo-se o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, ela é calculada dividindo-se o cateto oposto pelo cateto adjacente. Agora, vamos a um exemplo prático, exercício para nosso treinamento e aperfeiçoamento. Então, diz assim, calcule o valor de x no triângulo abaixo. Nós vemos de imediato que ele é um triângulo retângulo. Aqui, ó, essa simbologia, esse tracinho, um pontinho internamente, ele nos remete, nos diz, afirma e mostra que é um triângulo com um de seus lados medindo 90 graus. Outro ângulo que o desenho nos traz é o ângulo de 45 graus. Além disso, nesse triângulo nós temos a medida de 10 centímetros e a medida de x, que vamos calcular. O nosso desafio é calcular a medida x. Então, pensando nas relações trigonométricas que nós acabamos de ver, que nós acabamos de aprender para alguns, recordar para outros, neste caso nós vamos usar a relação, a fórmula referente ao seno, exatamente porque o seno de um ângulo é o cateto oposto àquele ângulo sobre a hipotenusa. O seno de 45 graus, ele é o cateto oposto. O cateto que está, é o lado que está oposto ao ângulo. Neste caso é o nosso x. E a hipotenusa, no nosso caso aqui deste exercício, vale 10 centímetros. Mais uma vez lembrando, hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então temos um ângulo de 90 graus, a hipotenusa aqui vale 10. Os demais lados, os que formam a hipotenusa, os que formam o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Então, vamos utilizar aqui a fórmula do seno e, consultando uma tabela trigonométrica, nós temos que o seno de 45 graus é aproximadamente 0,7071. Temos outras possibilidades de encontrarmos o seno de um ângulo. Uma delas é através do uso da calculadora. Mas, considerando que geralmente nas provas, nos exercícios, nós geralmente não podemos utilizar a calculadora, então aqui na sua prova será fornecido este dado, será fornecido no enunciado do exercício, ou você poderá consultar uma tabela trigonométrica. Em vídeos futuros nós vamos aprender a confeccionar, nós vamos aprender a fazer essa tabela trigonométrica de principais ângulos, ângulos 30, 45 e 30 graus, 45 graus, 60 graus, de alguns desses seno, cosseno e a tangente de algum desses ângulos. Mas, por hora, nosso aprendizado inicial, nós vamos consultar a tabela. E vemos que o seno de 45 graus é essa medida, 0,7071. E pela fórmula, o seno de qualquer ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, portanto, o seno de 45 graus é igual a x sobre 10.
Então, substituindo seno de 45 graus por 0,7071, temos que 0,7071 é igual a x sobre 10. Aqui nós fazemos produto do meio é igual ao produto dos extremos, que x é igual a 0,7071 vezes 10. Ao efetuarmos a multiplicação, multiplicar por 10 e deslocar a vírgula uma casa para a direita, nós temos que x vale 7,071. E assim concluímos o nosso exercício número 1, afirmando que o valor de x é igual a 7,71, o quê? Centímetros, a mesma unidade aqui da hipotenusa. Vamos a mais um? Então, vem comigo. Exercício 2, calcule o valor de x no triângulo abaixo. Mais uma vez, temos aqui um triângulo retângulo. Observe que agora não nos foi dado o valor da hipotenusa. A hipotenusa vale x. Sim, foi nos dado o valor de um dos catetos. E o ângulo agora é 30 graus. Então, nós temos um ângulo de 30 graus, temos um cateto oposto a ele, temos a hipotenusa, que vamos calcular. O desafio agora é calcular o valor da hipotenusa. Então, de forma semelhante ao exercício anterior, nós vamos também usar a fórmula do seno. E consultando a tabela, temos que o seno de 30 graus é igual a 0,5 ou meio. Pode trabalhar de forma decimal, pode trabalhar em forma fracionária, da maneira que você achar mais fácil. Então, a fórmula, o seno de qualquer ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Atenção, alunos, aqui, ó, muita gente estudiosa, esforçada, inteligente, aqui acaba trocando isso aqui. Por um momento de descuido, coloca o x como numerador, o 10 como denominador, considerando aqui, neste caso aqui, o x como cateto oposto. Não. Neste exercício, o x, ele é a hipotenusa. O cateto aqui, no nosso caso, é o 10. Por isso, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto 10 dividido pela hipotenusa, que vale x. Fazendo a devida substituição no seno de 30, que vale meio. Continuando a nossa conta, produto do meio igual ao produto dos extremos, x é igual a 20 centímetros. E o nosso segundo exercício está aí resolvido. O valor de x é igual a 20 centímetros. Então, pessoal, foram pequenos exercícios para nós treinarmos um pouquinho, falarmos um pouquinho sobre trigonometria. Muito obrigado pelo